Oi, tudo bem com vocês? Que bom. Seguinte, eu tive problemas técnicos com um dos meus vídeos, aí eu tenho que refazer a resolução dos exercícios. Aí é isso aí. Seguinte, do primeiro exercício da FUVEST, diz que fx igual a 2 elevado a 2x mais 1, né? Tem um FA e um FB, e a relação entre eles é que o FA é igual a 4 vezes o FB. Então, FA vai ser o quê? FA vai ser o quê? Em vez de 2 elevado a 2x mais 1, 2 elevado a 2a mais 1. E o FB vai ser o quê? 2 elevado a 2b mais 1. Onde tem o x, FA substitui o x por A. Onde tem o x, no FB substitui o x por B aqui. Só que a gente tem a relação de que FA é igual a 4 vezes FB. Eu vou substituir tanto FA como FB pela sua função correspondente. Então, vai ficar 2 elevado a 2A mais 1 igual a 4 vezes 2 elevado a 2B mais 1. O 4 é 2 ao quadrado, certo? Então, vamos lá. 2 elevado a 2A mais 1 igual a 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 2B mais 1. Tem uma multiplicação com mesma base. Mantém a base 2 e você vai somar os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 2A mais 1. E do outro lado, 2 elevado a 2B mais 3, porque 2B mais 1, somei com o expoente de 2 aqui, 2B mais 3. Tá com a mesma base aqui nos dois lados da equação? Então vamos brincar apenas com os expoentes. Vou fazer aqui 2A mais 1 igual a 2B mais 3. Vamos fazer o quê? Deixar os valores com incógnita, vamos dizer assim, A e B à esquerda, e os valores sem incógnita à direita. Então, 2A já que está aqui no lado esquerdo, o 2B passa da direita para a esquerda, passa com menos, e aqui no lado direito, após o sinal de igual, 3 e 1, mais 1 vai para o outro lado, menos 1, negativo. Então vai ficar 2A menos 2B igual a 2. Tá tudo por 2 aqui, vamos simplificar, vamos dividir por 2 toda essa equação. 2A dividido por 2, A. 2B dividido por 2, B, não pode esquecer o sinal. E 2 dividido por 2, 1. Então, A menos B igual a 1 é a alternativa E nessa primeira questão da FUVEST. Bom, segundo exercício é da Unicamp, né? Se não me engano. Aí, o seguinte, diz que a função que regula o funcionamento de um congelador é essa aqui, ó. T, né? Temperatura, é igual a TA, que é a temperatura ambiente, que já foi dada, inclusive, que é menos 18 graus Celsius, mais alfa, valor que a gente não conhece, vezes 3 elevado a beta, também a gente não conhece, tem que calcular, inclusive. E T é o tempo para chegar a essa temperatura aqui. Esse T aqui. Aí, passou a temperatura em dois casos, né? Quando o tempo é 90 minutos, a temperatura é 0 grau. E quando a temperatura, o tempo, perdão, 270 minutos, é menos 16 graus. Então vamos substituir esses dados aqui para a gente montar um sisteminha aqui de equações, né? Então, a temperatura é 0 grau, a temperatura inicial, a temperatura ambiente, né? Menos 18. Alfa eu não sei. 3 é 3, número ímpar entre 2 e 4. Beta eu não sei. E o tempo de 90 minutos. Tá? Aí, com 270 minutos, é menos 16 graus. E a temperatura ambiente menos 18, mantém. Alfa, que a gente tem que calcular, 3 elevado a beta vezes
270. Depois de 90 minutos, a temperatura foi 0 grau. Depois de 270 minutos, a temperatura foi menos 16 graus. E a temperatura ambiente, ou temperatura inicial, menos 18. Né? Aí, o que eu vou fazer? Pegar esse menos 18 e passar para o outro lado. Negativo passa a positivo, fica 18 positivo. 18 igual a alfa vezes 3 elevado a 90 beta. Beta vezes 90, 90 vezes beta, 90 beta. E aqui eu devo 16, eu passo 18 negativo para o outro lado positivo, devo 16, ganho 18, fico com 2, né? Alfa vezes 3 elevado a 270 beta, 270 minutos. Aí é o seguinte, a gente tem como fazer uma relação com alfa aqui. O alfa é o que na primeira equação? Quem está multiplicando alfa? 3 elevado a 90 beta. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, alfa é 18 sobre 3 elevado a 90 beta. Mas, ao mesmo tempo, na equação de baixo, aqui, ó, quem está multiplicando alfa? 3 elevado a 270 beta. Então, está multiplicando, passa dividindo. 2 sobre 3 elevado a 270 beta. Vamos fazer o seguinte para desenvolver? Vamos trocar de posição esses dois caras. O 3 elevado a 270 beta está dividindo, passa multiplicando. E o 18 aqui está em cima multiplicando, passa dividindo. Então, vamos inverter esses dois caras. Para quê? Ficar duas potências de mesma base, base 3 aqui, para a gente poder desenvolver. Então, vai ficar 3 elevado a 270 beta sobre 3 elevado a 90 beta. Aqui em cima fica o 2. E o 18 aqui em cima fica aqui para baixo. Lembrando o seguinte, dá para simplificar, né? Que número eu posso usar para dividir tanto o 2 de cima como o 18 de baixo? Dá para dividir por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, esse 2 vira 1 e o 18 vira 9. Vai virar 1 nono. Tá? Vou continuar aqui. Ó, divisão de potências de mesma base. Mantém a base, o 3. Aí eu tenho 270 beta menos 90 beta. Porque quando você tem divisão com a mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 270 menos 90, 180 beta. Outro detalhe, um nono é 3 elevado a quanto? 3 elevado a menos 2. O que nós temos então agora? Ó, nos dois lados está com a mesma base. Nós vamos brincar o que agora com os expoentes. 180 beta é igual a menos 2. O 180 multiplicando passa dividindo. Beta igual a menos 2 sobre 180. Simplificando, vamos simplificar? Divide por 2 em cima e embaixo. Dá para dividir por 2, tanto 2 como 180. 2 dividido por 2, 1, menos 1. 180 dividido por 2, 90. Eu já sei o valor do beta. Como é que eu vou calcular o alfa? Né? Eu vou substituir beta por menos 1 90 avos, menos 1 sobre 90, aqui na primeira equação. Se quiser substituir na segunda, você substitui na segunda, mas eu acho mais fácil na primeira. Tá? Então fica 18 igual a alfa vezes 3 elevado a 90 vezes menos 1 sobre 90, né? Substituir o beta por menos 1 sobre 90. Aqui no expoente, ó, 90 vezes menos 1, menos 90. Dividido por 90, menos 1. Então, 18 igual a alfa vezes 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é 1/3. Então, vai ficar 18 vezes alfa, igual a alfa vezes 1 sobre o 3. O 3 está aqui embaixo dividindo e vai passar multiplicando. Alfa igual a 18 vezes 3, então o alfa é igual a 54, tá? Então tenho aqui o valor tanto do alfa como do beta. Essa é a primeira parte, a parte A. A parte B está querendo saber depois de quanto tempo a diferença entre a temperatura
e a temperatura ambiente, temperatura inicial, vai ser de apenas 2/3 de graus Celsius. Espera aí. Ó, continuando com a segunda parte aqui, ó. Vamos lembrar que a fórmula, a função aqui para correlação entre tempo e temperatura temperatura é a temperatura ambiente mais alfa nós já sabemos quanto que é, 54, vezes 3 elevado a beta a gente já sabe que é menos 1/90, aí ó, menos 1/90, e o tempo aqui. Aí é o seguinte, a segunda pergunta da Unicamp, né? A Unicamp é, depois de quanto tempo a diferença entre a temperatura e a temperatura do ambiente vai ser exatamente 2/3 de graus Celsius. Ó, vamos fazer o seguinte, pegar esse TA, que é a temperatura ambiente, passar para o outro lado, negativo, né? Então, T menos TA igual a 54 vezes 3 elevado a menos T sobre 90. Ora, isso aqui não é exatamente a diferença entre a temperatura e a temperatura ambiente. Então, isso aqui, ó, fechou. Tem que ser igual a 2/3 de graus Celsius. É igual a 54 vezes 3 elevado a menos T sobre 90. Para a gente poder descobrir esse T aqui. Tá vendo esse 54 aqui multiplicando? O 3 elevado a menos T sobre 90? Vamos jogar esse cara aqui dividindo, tá? Embaixo aqui vai ficar 2 sobre 3 vezes 54. 3 vezes 54, 54 vezes 3, 162, certo? Então fica 2 sobre 162, aqui essa multiplicação, igual a 3 elevado a menos T sobre 90. Como nós fizemos já algumas vezes, dá para simplificar essa jossa, né? Como? Eu divido tanto em cima como embaixo por 2. Porque o 2 consegue dividir tanto 2 como 162. Então vai ficar 1 em cima, 162 dividido por 2, 81. 81. Então vai ficar 1, 81 avos, 1 sobre 81, 3 elevado a menos T sobre 90. Continuo lá. 81 avos, 1 sobre 81 é equivalente a quê? 3 elevado a menos 4, que é igual a 3 elevado a menos T sobre 90. Ó, de novo, deixei os dois lados com a mesma base, não é isso? Estão iguais as bases aqui, tá? Então, vamos brincar só com os expoentes. Menos T sobre 90 igual a menos 4. Você inverteu, eu inverti sim, porque fica mais fácil fazer essa coisa aqui. Aí o 90 dividindo, eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Menos T igual a menos 4 vezes 90. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 90, 360. Menos T igual a menos 360, ou seja, o tempo é igual a 360 minutos. Essa é a resposta que a Unicamp quer que você passe, você faça. Que quis lá na prova lá. Acho que é a Unicamp. Aí tá a resolução do exercício.